Fala, nação alvinegra, a todos uma excelente noite. Estamos dando início a mais uma edição do nosso programa do Vozão e sextou, né, amigos? Sextou com S de fica em casa. Liso, né? Pode ter muito canto pra ir. Eu tô falando de mim, não necessariamente dos colegas aqui da mesa, né? Seria até injusto falar pelos outros, mas ficando em casa ou saindo, graças a Deus, o final de semana chegou. No entanto, a gente tem a nossa última edição da semana aqui do nosso programa do Vozão, programa todo especial. Hoje a gente vai falar muito e muito mesmo do futebol da bola pesada, né? O futsal pede passagem aqui no nosso programa do Vozão. Falando em pedir passagem, o sombra do momento, né? Do dia, ou da noite, meu querido Matheus Pereira. Boa noite, Matheus. Oi, Alisson, boa noite. Boa noite, Abreu. Tudo bom? Boa noite, Matheus. Inclusive, você pode aparecer com essa câmera aqui. Você que não tá querendo. É verdade. Peraí, a gente pode. Ele aprende, ele é novo. Pronto, aí. 6 meses de programa pra aqui, quem ó. o cara saiba tudo. Tá vendo? Pronto. Tá vendo como ele consegue aparecer? Consigo, rapaz. Ele tá com malandragem. Isso não é nada, não. Boa noite pra você, boa noite, Abreu, boa noite pro nosso convidado, que quem tá conosco no YouTube já sabe quem é, já viu quem é. Boa noite também, óbvio, pra você que tá com a gente na Rádio Express, pra você que tá com a gente na Vozão TV. Mais um programa do Vozão no ar, o último dessa semana, o último dessa semana cheia, né? Semana bastante movimentada, em que não tivemos jogos do Vozão, mas tivemos muito assunto. E tá chegando mais uma vez, é óbvio, a hora do Ceará jogar, tanto no campo quanto na quadra. E é por isso que a gente tá com um convidado mais do que especial. Mas antes de apresentá-lo, antes de passar a palavra para ele, dou alô mais uma vez pro meu parceiro Abreu Neto. Boa noite, Abreu. Boa noite, Matheus. Boa noite, Alisson. Boa noite a quem nos escuta a partir de agora na Rádio Express FM, também pela Vozão TV. E também um boa noite especial para o nosso convidado de hoje, que teve a gentileza de vir aqui nos atender, professor Ramon Lima, que comandará o Ceará de Joca Futsal na temporada 2024. Ele que é da casa, que é cearense, que vai falar muito aí sobre a história dele aqui conosco. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, Abreu. Boa noite, Matheus, Alisson. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Express, da Vozão TV. Dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês. Nesse programa a gente vai bater muito papo sobre a bola pesada, sobre futsal. E falar sobre futsal, eu costumo dizer que sempre é bom. Então eu gosto muito de falar sobre futsal e que possa ser bem legal esse nosso bate-papo aqui. Será bem legal, sim. Eu vou pedir a permissão aqui aos companheiros da mesa para começar. Por favor. Queria, Ramon, que você falasse um pouquinho, só para a gente seguir uma ordem cronológica aqui, que a gente sempre tem um padrão aqui no nosso programa. Para quem não conhece o Ramon Lima, né? Quem é o Ramon Lima no futsal cearense? Eu conheço bem, eu já sei bem quem é. Mas para quem não conhece o Ramon Lima, quem é o Ramon Lima? Que dentre as grandes conquistas no futsal nordestino tem no seu currículo uma Copa do Nordeste, apenas uma Copa do Nordeste. Só em ser Lima já parte na frente, né? Né? Tem uma Copa do Leste e que tá em débito conosco. Tá em débito conosco, exatamente. Mas, enfim, mais ou menos, naquele gol pelo Jijoca, Ceará de Joca Futsal, então... É verdade. mais ou menos em débito. Mas enfim, o Ramon é um cara vencedor. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a história dele aqui, para quem está nos ouvindo a partir de agora. Pronto, Abreu. Para quem não conhece tanto a nossa história, na verdade a gente iniciou no futsal, ainda muito novo, assim, sempre gostei do futsal e iniciei em projetos sociais, passando por todas as categorias de base. Então eu costumo dizer que eu sou um treinador de formação, porque eu iniciei na base, eu gosto muito de acompanhar as categorias de base, porque eu entendo que ali está o futuro de muitas gerações. Depois tive a oportunidade de ser auxiliar técnico de grandes treinadores e acompanhar o futsal assim mais de perto, até que eu costumo dizer que eu procurei trilhar o caminho correto, fazer uma escadinha na minha trajetória, até chegar a comandar as equipes adultas por onde eu passei. E graças a Deus eu tenho dito que Deus tem me abençoado, porque graças a Deus por onde a gente tem passado, a gente tem feito bons trabalhos, tem trazido resultados. E aqui no Vozão eu não espero que seja de outra maneira, eu espero que a gente consiga aqui atingir os objetivos nessa nova parceria do Ceará com o Jijoca, que eu acho que tem tudo para ser uma parceria grandiosa e vitoriosa na temporada 2024. Você falou aí na importância, né, da formação para os atletas. A gente é comum a gente ver os atletas dizerem, eu comecei no futsal, passei pelo futsal, joguei futsal, né? E aí a gente sempre vê imagens, a gente já viu imagens de Robinho, Ganso jogando futsal, Ronaldinho Gaúcho, né? Então, assim, Ronaldo Fenômeno jogando futsal,
mais recente agora surgiu umas imagens de um campeonato que teve ninguém menos que Vinícius Júnior, Paulinho, Pedro, Vinícius Júnior, Pedro, Gerson. Paulinho, Gerson. Gerson, inclusive, no gol. Já saiu Isso. goleiro nesse campeonato que teve. Então, assim, muita gente passou pelo futsal, mas sem puxar na memória, ele falou que é um treinador de formação. O Zé Ricardo também, que começou no Vasco, né? E Flamengo, treinou o Vasco, Flamengo. Ele também era treinador de base e foi treinador do Felipe e do Pedrinho, né? Pedrinho, que hoje é presidente do Vasco. Então, assim, muita gente já passou pelo futsal. Eu queria que ele falasse um pouquinho, não só da importância, a gente sabe, mas da necessidade de quem joga futsal, de também praticar o futsal, que é praticamente um outro esporte, apesar de ser muito parecido, né? A dinâmica, a disputa, mas é um jogo muito mais rápido, exige muito mais o cognitivo do atleta, exige muito mais o pensamento rápido. Queria que você explicasse um pouquinho, para quem ainda não tem tanta familiaridade com o futsal, por que ele é tão importante na formação de um atleta. Pronto, você falou aí do Pedrinho, né, que assumiu a presidência do Vasco e que sempre foi um grande adepto do futsal, tanto que o Vasco está aí no Campeonato Brasileiro, então, assim, é muito bom frisar isso aí. Eu costumo dizer que o futsal, ele traz tantos benefícios até antes de se pensar no atleta em alto rendimento, mas em se pensar estimular o atleta a gostar da modalidade e a gostar do esporte. Porque se você pega um atleta de 10, 11, 12 anos ali para jogar o futebol de campo já de imediato, se ele não tiver uma condução muito legal, talvez ele se desestimule. Por quê? Porque o futebol de campo são 11 atletas, onde você joga muito por setor, por posição. Né? Então, tem posição que participa muito mais do jogo, outras o cara não pega tanto na bola. O cara não está participando tão ativamente do jogo. Então, aquilo para uma criança de 10, 11 anos pode se tornar uma coisa monótona. E ela começa a dizer, não, pai, não é mais isso que eu quero praticar outra coisa, eu quero sair e tal. O futsal, ele te proporciona estar todo tempo no contato com a bola. Como são apenas 5 atletas, um goleiro e mais 4 dentro da quadra de jogo, então o contato com a bola, a dinâmica, espaço reduzido, um espaço bem reduzido, ele faz com que esteja todo tempo participando ativamente do jogo. Então, isso te causa uma curiosidade, um interesse maior, tá entendendo? Então, assim, isso desperta. Eu costumo dizer que esse início, eu tenho esse comigo ali de 7, 8 anos, até uns 12, 13 anos, eu costumo dizer que deveria ser no futsal. E eu acho que aqui no clube, eu vejo que o Ceará faz isso muito bem com esse trabalho da iniciação, né? Que puxa atletas ali de 7, sub-8, sub-9, 10, 11, 12, até 13 anos ali no futsal, até fazer a transição para o campo. Né? Assim, eu só acho que a gente poderia entender que, a partir dos 13 anos, o atleta geralmente ele escolhe o que ele quer seguir. E muitas vezes, quando ele não vai para o campo, alguns clubes de camisa não dão sequência nas categorias de base no futsal. E eu acho que era muito importante a gente ter um sub-17, ter um sub-20 no futsal. Por quê? Lógico que a grande maioria iria optar pelo campo, até pelo apelo que existe popular e financeiro também, que é natural. E nessa idade os pais também querem cuidar um pouco da carreira dos filhos, pensando no futuro, na projeção de futuro. Mas aqueles que têm assim, eu conheço atletas que dizem com 12, 13 anos, eu quero jogar futsal, porque é onde eu me acostumo. Só que esses caras, às vezes, não têm tanta oportunidade, passam uma lacuna de 13 até 18 anos ali, procurando algum local para que ele consiga praticar e se identificar, até que ele chegue ali nos últimos anos para entrar na categoria adulta. Isso tem até mudado um pouco nesse cenário mais atual, graças à figura dos agentes, né? Dos empresários de futsal, que estão conseguindo mandar meninos de 17, 18 anos para o sul do país, mas eu acho que a gente poderia ter esse cuidado também aqui do nosso estado, e isso com certeza iria fortalecer muito. Eu até lembro, Matheus, essa semana eu vi em uma rede social, uma entrevista em um determinado podcast do Falcão. Só o Falcão, né? O gaúcho das quadras, né? O Ronaldo Gaúcho das quadras. E o Falcão levantava muito essa bandeira. Ele disse que, olha, cara, se os clubes, os dirigentes, os cartolas tivessem a ideia do quão é importante o futsal no próprio campo, era meio que obrigatório todo clube de futebol no Brasil ter uma divisão de base e fazer um... Não é nem que seja... Você vai escolher quadra ou campo, mas você tinha que treinar tantos dias na quadra, tantos dias no campo, porque quem foi da quadra, quando for pro campo, vai ter um diferencial, mais ou menos assim? Sim, sem dúvida. Porque o futsal, ele te aprimora muito a parte técnica, né? A batida na bola, o passe, ele tem que ser um passe mais firme. Eu costumo dizer que a gente vê alguns atletas ainda... Chega quase na transição ali da base pro profissional, ainda com dificuldade de bater na bola. Às vezes o cara
Pô, mas o cara tá ali, ele tem muita condição. Só que isso é um recurso que talvez ele não pegou lá atrás. Porque o futsal ele te proporciona um bom passe, um bom lançamento, com uma bola muito mais pesada, o que vai facilitar quando você estiver no futebol de campo, que você vai ter um jogo mais aproximado naquele determinado setor ali, ou uma qualidade maior para você fazer um lançamento, uma virada de jogo. Então, assim, eu concordo plenamente. Eu acho que o futsal ele te dá muitas ferramentas, ele te proporciona muitas situações que vão te ajudar lá na frente no futebol de campo. E, às vezes, até em outra modalidade. Hoje, o futsal está muito associado também ao basquete, que é um esporte onde tem jogo de pivô, invasão de setores. Então, assim, o futsal hoje ele te proporciona situações que você vivencia nos mais diversos esportes. E tem um ponto também, né, o Ramon, que você falou aí sobre o jogar, né, futsal. Todo mundo que joga futsal, o atleta de futsal, enfim, quem pratica futsal, ele consegue jogar futebol de campo. Mas nem todo mundo que joga futebol de campo consegue jogar futsal. Assim, eu conheço inúmeras pessoas que, quando calça um tênis, que vai para uma quadra, parece que é um outro jogador. Assim, o cara simplesmente não consegue jogar. O cara não consegue jogar porque é um jogo muito mais rápido, um jogo muito mais dinâmico, exige muito mais da velocidade de raciocínio, exige muito mais. Né? Não tem faltinha. Tipo assim, o cara não consegue. O cara não consegue enganar numa quadra, ele não consegue ficar só andando, mesmo que seja um racha, assim, ele não consegue. Em algum momento ele vai ter que dar um sprint, em algum momento ele vai ter que mostrar. Alguma característica de futsal. Algum recurso. Então, algum recurso. Então, assim, só os extra classe mesmo, né? Até compartilhei no meu story, até mandei pro Ramon um vídeo que viralizou essa semana do Zico jogando futsal. E aquele vídeo é bem antigo, aquele vídeo eu acho que é da década de 90, pela fisionomia do Zico. O Zico jogando quadra. Eu já vi também um vídeo do Romário jogando quadra, acho que você já viu também, né, Ramon? Esse vídeo? Sim. Romário jogando quadra, assim, um negócio absurdo. Mas aí a gente tá falando de jogadores extra classe, né? A gente tá falando de jogadores fora de série, dos melhores da história do futebol mundial. Mas é isso, assim, nem todo mundo que joga campo, joga quadra, mas todo mundo que joga quadra, joga campo. O João César, por exemplo, jogou Seleção Brasileira Universitária Futebol de Campo e jogou o Ceará. O João César foi campeão do campo pelo Ceará. Na primeira edição do que hoje é a Copa Fares Lopes, eu não lembro o nome da competição, não vou lembrar o nome da competição, mas é o mesmo formato, o projeto embrionário do que a Copa Fares Lopes hoje. O Ceará foi campeão, inclusive em cima do nosso rival, e o João César fazia parte daquele time que tinha um Moré. Equipe de aspirantes. A equipe de aspirantes, exatamente. Professor, você falou um pouco sobre ações que têm sido tomadas no sul do país, que ganhou muita força, sempre muito forte, mas ganhou ainda mais força nos últimos anos no futsal brasileiro. E aí você citou que aqui no estado a gente poderia ter um pouquinho mais esse pensamento. Para quem conhece minimamente a história do futsal do país, sabe o tamanho da importância que o Ceará tem no esporte, né? O estado do Ceará tem no esporte. Queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios de manter sempre um bom nível do futsal local, ainda que muitas vezes com orçamentos que não são comparados a de outros centros do nosso país, mas ainda assim a gente sempre consegue ter equipes competitivas que sempre chegam em competições nacionais, aí a gente fala de Taça Brasil, Copa do Brasil e tudo mais, e também de se inserir para trabalhar com futsal em um mercado tão concorrido, uma vez que o nível é sempre tão alto. Eu costumo dizer, às vezes a gente talvez não tem tanto conhecimento, e quando a gente vai para a prática, né, a gente passa até conversando com algumas pessoas, alguns conhecimentos. O que eu acho que falta no nosso futsal aqui são projetos de continuidade, porque nós temos a matéria-prima muito boa, não só dentro de quadra, como agora fora de quadra. A gente está formando um bom número de professores, de preparadores físicos, tá? Preparadores de goleiro. Então, assim, acho que a gente está se qualificando cada vez mais. E o que eu acho que falta são projetos de continuidade. Por quê? Tem equipes que disputam a Liga Nacional, e eu falo, não são equipes que disputam por disputar, mas equipes que disputam e geralmente chegam ali na fase final das competições, que tem folhas e orçamentos muito parecidos com folhas que equipes como as grandes equipes aqui do estado hoje têm. O problema é que lá eles têm projetos que no final do ano eles já estão garantidos para o próximo e assim vai. E aqui a gente vive um ano de cada vez. A gente consegue um orçamento para esse ano, e aí a gente, quando chegar lá para novembro, a gente vai pensar no orçamento para 2025 e assim vai. E lá não, lá o projeto ele vai existir.
Então, independente de qualquer coisa, ele vai existir pro próximo ano, ele vai existir daqui a 3, 4 anos. Então, assim, eu acho que a gente precisa nos organizar para ter o futsal como uma coisa oficial no calendário, independente de qualquer coisa. Esse projeto a longo prazo. Isso traria mais estabilidade para os profissionais, faria com que profissionais de qualidade talvez não precisassem sair daqui, porque, como eu estou falando, salários hoje são bem parecidos. Muitas vezes até algumas equipes daqui estão pagando salários melhores do que lá no Sul. A questão lá é que os atletas que vão pensando em projeto de carreira ficam mais tranquilos de ir para fora por saber da continuidade. Então, acho que se a gente tivesse planejamento, um projeto que vai continuar aqui, fique tranquilo que a gente já tem isso aqui para o próximo ano. Quando é em outubro, a gente já começa a renovar com a comissão, com os atletas. Então, assim, eu acho que isso seria um diferencial para que a gente repatriasse muito atleta e voltasse a ter aqui 10, 12 equipes de alto nível disputando nossas competições aqui no estado do Ceará e na região Nordeste como um todo. A gente sabe que o futsal, e não só aqui no Nordeste, mas talvez até no Sul, talvez não, certamente no Sul com muito mais força, tem muito olhar de prefeituras, né? Vários clubes são bancados por prefeituras e tal. Mas você acha que ainda falta um olhar um tanto mais carinhoso do poder público para o futsal? E aí, quando eu falo do poder público, eu falo, por exemplo, de federações, do próprio governo dos estados, para trabalhar mais a promoção do futsal? Se eu vou me permitir discordar um pouquinho de você em um ponto. Eu agora, recente, no Paraná, a gente conseguiu acesso à Série Ouro do Campeonato Paranaense em uma cidade de 5 mil habitantes. Onde existe um projeto que a prefeitura ela é uma das patrocinadoras. Ela não é quem fomenta o projeto. O projeto ele tem, se eu não me engano, 30 a 36 patrocinadores. E a prefeitura é uma delas. A prefeitura tem um valor dela mensal. Ela é, claro, lá eles chamam de patrocinador ouro, patrocinador prata e patrocinador bronze. Então, assim, ela é, claro, uma patrocinadora ouro, mas se ela deixar de existir, o clube vai continuar existindo. Talvez ele diminua um pouquinho o orçamento, mas ele vai continuar existindo. Aqui no Nordeste, acho que a gente fica muito refém do poder público. As cidades do interior, acho que elas deveriam massificar essa ideia de buscar empresas privadas para patrocinar e mostrar. E aí entra muito essa área de vocês, a comunicação, do marketing. Quem está colocando dinheiro em algum local, ele quer um retorno. E o retorno é visibilidade. Eu acho que talvez a gente precisa ter profissionais, e aí eu já deixo também esse apelo aqui para que os clubes entendam a importância de profissionais do marketing, de profissionais da comunicação, porque são essas pessoas que vão devolver às empresas o retorno que elas precisam para que elas tenham mais credibilidade de continuar investindo, de investirem mais. Então, assim, às vezes não é só fazer por fazer. Não adianta eu bater na porta da empresa e vir pedir um valor para o futsal, mas o que eu vou devolver? É uma empresa, ela tem um CNPJ, ela tem uma razão de existir e ela quer uma devolução. A devolução é imagem, tá aparecendo numa rede social, tá aparecendo em placas de publicidade. Então, assim, a gente precisa vender melhor esse produto. E eu acho que falta um pouquinho disso, associado ao poder público, que o poder público é lei, né? A Constituição fala que o poder público tem que fomentar o esporte. Então, se as duas coisas caminharem junto, eu acho que a gente tem como fortalecer cada vez mais. Ramon, na sua resposta anterior, você falou sobre projeto, sobre continuidade de projeto, e agora você falou sobre o apoio do poder público, né? E você viveu muito isso, não só na cidade de Pires Ferreira, como também um pouquinho em Herutaba, mas principalmente lá em Jijoca. E agora o Jijoca está aqui com essa parceria com o Ceará, e o Jijoca voltou muito forte a partir de 2020. A partir de 2020, aí teve a pandemia, o Jijoca, salvo engano, o Jijoca deu uma parada ali no projeto durante a pandemia. Chegou a jogar Copa Estado, mas aí deu uma parada na pandemia. Você pode até me corrigir se eu estiver enganado. E aí, a partir de 21, continuou muito forte, não à toa, chegou na final de Copa do Brasil, foi campeão do Nordeste, disputou Taça Brasil, sempre muito bem. E também o Campeonato Cearense, obviamente. E o Ceará, desde 2019, com um projeto muito, muito sólido, muito forte, e demonstrando essa força, apesar de um descenso no campo, né, que é o principal financiador do projeto do futsal. A gente sabe que eu queria que você falasse, como desportista, você que viveu a cidade de Jijoca por mais de um ano, inclusive, e viveu as ações da prefeitura na pessoa do Márcio, que é o secretário de esporte, na pessoa do Lindenberg, que é o prefeito. Queria que você falasse um pouquinho
do quanto esse projeto, esses dois projetos que em quadra foram rivais, mas que hoje são aliados, né? Quanto isso é forte para o futsal cearense, a junção de Ceará com Jijoca. Eu tenho assim, uma certa propriedade para falar sobre Jijoca, porque eu tive 2 passagens por lá, graças a Deus, 2 passagens vitoriosas. O prefeito de Lindbergh, eu chamo ele de Lindbergh hoje, porque eu tenho ele como um amigo, um cara que a gente criou uma identificação muito grande. Por acima de qualquer coisa, ele ser um apaixonado pelo esporte. Quem conhece Jijoca, quem anda em Jijoca, sabe o quanto aquela cidade respira esporte. Você vai ali na Orla da Lagoa. Ele jogou futsal. O Lindbergh foi atleta de futsal. Eu lembro dele jogando. Ele foi dos slogans, logo quando ele foi eleito prefeito, lá no primeiro mandato dele, lá em 2017, né? Ele que está finalizando agora o seu segundo mandato, agora em dezembro. E o Lindbergh sempre falou que ia investir no esporte. Ele tem um ditado que ele fala que a cada R$1 investido no esporte é R$5 que você evita de investir em qualquer outra área, como educação, saúde, segurança pública. Então, assim, ele tem muito essa visão de que o esporte traz retorno a médio e longo prazo. E se você chegar hoje em Jijoca, na beira da lagoa ali, você vai ver quadra de beach tênis, quadra de vôlei, quadra de futevôlei. E se você chegar no final da tarde ali, tá tudo lotado e o pessoal praticando, com escolinhas bancadas pela prefeitura. Certo? Você vai em Jeri, tem um projeto das Ondas de Jeri, com um projeto extraordinário de surf, totalmente bancado pela prefeitura. Todas as areninhas de Jijoca tem um projeto bom de bola, bom na escola. Então, assim, Jijoca respira esporte, porque pegou um gestor que gosta. Então, assim, até juntando com a resposta anterior do Alisson, se a gente ficar dependendo sempre do poder público, a gente vai ter que dar sorte de pegar gestores que gostem. E quando você pega um que não gosta tanto da área, você não vai ter tanto Até sucesso, pela né? questão da continuidade de mandato mesmo. Eleição, você não sabe quem assume posteriormente. Se é um projeto de continuidade de um grupo político, a chance de haver uma ruptura é até menor, mas ela ainda assim existe. Sim. Imagina em outras situações. Sim, sim. E o futsal foi uma das coisas, como o Abreu falou, ele jogou. E ele sempre falou, eu vou fazer um time forte de futsal, era um desejo dele, um sonho pessoal, uma paixão. Ele é aquele cara que ele não perde um jogo. Se ele não puder estar ao vivo, ele assiste pela TV e é aquele torcedor mesmo, assim, que gosta demais daquilo ali, que veste a camisa. Então é um cara extraordinário. O Ceará tem uma história muito gigante no futsal, se a gente lembrar lá atrás, 2002, 2003, 2004, lá naquele primeiro tricampeonato alvinegro, né? Com o Sejão, que hoje voltou aqui para o clube, é o executivo de futsal. O Sejão que criou aquela equipe, né, naquele início lá e trouxe muitas conquistas pro Ceará. E agora o retorno do Ceará às quadras em 2019. E já foi um retorno vitorioso, né? E a gente tem que frisar que no início ali, com a pessoa do Albeci, que foi um dos grandes incentivadores a retornar ao projeto, e depois com a sequência com o Eduardo Arruda, acho que eu gosto de falar muito do Dudu, porque a gente foi adversário por muitas vezes e ver como o Dudu trata as pessoas, o ser humano, acho que é muito interessante. E o quanto ele tem esse olhar carinhoso pelo futsal. O quanto ele luta pelo futsal e lutou esses anos todos. Não é à toa que o Ceará foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa do Nordeste, porque é uma modalidade que precisa de ter alguém que goste, que lute por ela dentro do clube. Como você falou, a gente sabe que um clube como o Ceará gigante tem o carro-chefe, o futebol profissional, que é onde entra mais receita e é onde consegue fomentar e girar a máquina, que é o clube, hoje o Ceará Sporting Clube. Mas assim, pessoas com olhares assim, específicos, como o Eduardo, tem para o futebol feminino, que é uma coisa que ele gosta, já gerou um título brasileiro, que já trouxe título cearense, pro futsal, que já trouxe retornos aqui nacionais também. Então, assim, a gente valorizar essas pessoas que gostam do esporte. Então, pessoas assim, juntas, a ideia que a gente tem é de que venham grandes coisas para essa temporada, nessa junção do Ceará Jijoca, com grandes pessoas e grandes pessoas que amam e que gostam de verdade do futsal. Eu queria só fazer uma observação aqui, que o Ramon falou sobre o prefeito Lindenberg, sobre esse amor que ele tem pelo esporte e tal, e eu com certeza, esse amor dele pelo esporte, por tudo que ele faz, isso reflete em outras prefeituras. E isso ficou muito claro para mim desde o ano passado, quando o prefeito Ramiro César, que é prefeito lá de São João de Jaguaribe, que é um cara assim que quem conhece também sabe que ele gosta muito de esporte. Ele é um cara que investiu muito na equipe de São João, não à toa. Foi campeão cearense, foi campeão do Nordeste, chegou na semifinal de Copa do Brasil, representou muito bem a cidade, não mediu esforço para fazer um time forte. E ele diz muito que o esporte lá é o que muda vidas na cidade. Quem conhece o São João de Jaguaribe sabe que é uma cidade muito pequena e tal,
não tem a estrutura, não tem a grandeza de uma Jijoca, de uma cidade como Jijoca, mas que tem um esporte ali também cravado ali no meio da cidade. É muito nítido, e é muito nítido o que ele conseguiu fazer ali através do esporte. Então, esse exemplo do prefeito Lindenberg, com certeza, chegou ali na prefeitura de São João e vai cativar mais pessoas aí, mais prefeituras ao redor do estado. A gente torce por isso, né? Até para fomentar mesmo o esporte. E pegando carona nisso, professor, você falou sobre a camisa do Ceará, já foi falado aqui o nome do Pedrinho, que o Vasco vai estar disputando o Campeonato Brasileiro. E para quem não está por dentro, o Campeonato Brasileiro vai ter muitos clubes de camisa no esporte nacional. Ceará, Vasco da Gama, o Cruzeiro, enfim, outras equipes. E é uma tradição do futsal nacional, né? Essas equipes. Então, por exemplo, você já teve o Falcão, que é o grande expoente do futsal nacional, jogando por Santos, jogando por Corinthians, jogando por Atlético Mineiro, Internacional também, se minha memória não estiver me enganando agora. O Manuel Tobias também passou pelo Inter, se salvo engano. Eu queria perguntar para você, enquanto entusiasta do esporte, enquanto pessoa envolvida no futsal, o quão importante é para a massificação do futsal, para que mais pessoas... porque assim, todo mundo acaba conhecendo o esporte, mas muito de uma forma lúdica, digamos assim. A gente já até comentou que essa semana que o futsal é o esporte mais praticado nas escolas do país. Porque toda escola praticamente tem uma quadra. Então, você tem sempre o futsal à disposição. Mas olhando para a questão profissional do esporte, o quão importante é você ter um clube da grandeza do Ceará disputando um jogo contra um clube da grandeza do Vasco da Gama, aqui ou no Rio de Janeiro, que seja, mas para que o maior número possível de pessoas possam realmente entender a grandeza da profissionalização do futsal nacional. Sem dúvida. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás, na época do primeiro tricampeonato do Ceará, onde existia muitos clássicos contra o rival, e aquilo ali trazia uma visibilidade enorme de reportagem no dia seguinte no Globo Esporte, a nível nacional. Então, assim, acho que a gente frisar que a gente já viveu isso aqui em outras épocas no nosso estado, e nós teremos a oportunidade agora com grandes clubes de camisa, não só os dois clubes aqui de camisa maiores aqui do estado, mas com clubes de camisa, como você falou, Vasco, Náutico, Sport, América Mineiro, Cruzeiro. Então, assim, várias equipes. E eu acredito que isso vai trazer mais interesse do torcedor, daquele torcedor que não é tão adepto ao futsal, que não acompanha tanto. Eu acho que ele vai começar, é meu time. Porque você sabe, o time de camisa, ele jogando videogame, a torcida tá junto, a torcida gosta, a torcida compra muita ideia. Então, sem dúvida, essa ideia da Confederação Brasileira, da CBFS, de fazer esse Campeonato Brasileiro, resgatando os times de camisa, que eu acredito que vai ser uma primeira edição extraordinária. Pela forma que eles estão preparando a coisa, essas primeiras ações têm demonstrado um carinho, um cuidado especial. Então, eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que eles querem fazer uma coisa. Eu estive conversando com o Rodrigo, né? Que ele trabalha na confederação, e ele me dizendo: Ramon, a gente quer fazer uma coisa para ficar. A gente quer fazer uma coisa para marcar e para ficar, para que nos próximos anos venham mais. Eu fiquei até sabendo que depois de fechar as inscrições com 20 clubes, surgiram mais 4 clubes querendo vagas. Então, assim, a gente acredita que a gente sabe da força que tem a Liga Nacional. Só que a Liga Nacional se restringe muito ao eixo sul-sudeste. No máximo ali um Brasília, ali no centro-oeste, no máximo. Então, assim, fica muito restrito. Seria uma antiga Liga Sul-Sudeste ali, porque são só equipes ali. O Campeonato Brasileiro vai ter equipes de todas as regiões do país. Acho que essa democratização... Eu lembro muito quando iniciou a Copa do Brasil aqui, quando o Horizonte ganhou a primeira Copa do Brasil, e depois vieram outras competições, Copa do Brasil com o Ceará sendo campeão, o Jijoca foi finalista, perdeu na final para o Pato. Ver quanto o esporte é diferente. O Horizonte foi como eu falei, que iniciou. Campeão também. O esporte é muito diferente em vários locais do Brasil. Cultura, você vai jogar no Pará, você enfrentar um barco, enfrentar uma situação adversa que você não conhece, você enfrentar o frio do sul do país, você enfrentar viagens longas no centro-oeste, como a gente enfrentou já na Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que o esporte merece essa democratização e dá oportunidade a todo mundo. E essa primeira edição, acredito que vai ser muito especial por conta disso, que todo mundo vai ter oportunidade. E a partir daí, aqueles que se valorizarem, que se organizarem melhor, vão poder permanecer nessas competições. O Ramon falou sobre essas curiosidades de culturas, né?
A gente tem amigos lá que atuaram aqui pelo Ceará, lá em São João de Jaguaribe. Ano passado, quando eles chegaram nas quartas de final da Copa do Brasil, eles foram pegar o Bregafó, que é a equipe lá do Pará. Uma cidade lá de Bregafó, e tem o nome da cidade que eu não vou recordar agora. Bregafó é o nome do time, e aí Bregafó, alguma coisa, o nome da cidade, que eu não vou lembrar agora, peço perdão. Vou dar uma pesquisada aqui. Pesquisei, Matheus, por favor, só pra gente acreditar lá. Bregafó, não sei se é Bregafó Borges, uma coisa assim. Mas enfim, bota Bregafó Pará que acho que aparece. Futsal que aparece. E aí, eu tive a curiosidade de ver o deslocamento da equipe pra chegar lá. Cara, os caras pegaram Bregafó Breves. Pronto, falei bosta, é Breves. Bregafó Breves. Exatamente. Breves é o nome da cidade. Bregafó é o nome do time. Bregafó, eu achei que era Bregafó. Bregafó, isso, com acento agudo, sem um R. Pronto. E aí, Bregafó cara, Breves. eles pegaram um barco, assim, de 12 horas pra chegar na cidade. Porque era a única via, de acesso. 12 horas de barco. 12 horas de barco? De barco. Pra ida, e na volta eles voltaram de lancha. Motor, né? Na volta eles voltaram de lancha, porque era mais Porque rápido. 12 horas remando. Não, mas é disso que eu tô... Porque quando se fala 12 horas, muita gente pode... A segunda, né? Deixa ele. Deixa ele. Vai sair tão caro, amigo. Deixa ele. Enquanto era só com o rapaz, era problema de vocês dois, viu, pessoal, né? Daqui a pouco tem um negócio ali. Deixa ele. Abrir a Porque porta do foi carro ali muito da bom, certo. cara. Porque foi muito bom. E na volta, A motor, pô. na volta eles voltaram de lancha a motor. A né? motor, Óbvio. lancha a motor, ótimo. E aí, o tava conversando com o Lamboni me disse que a lancha vinha assim, entre 80 e 120 km na água, e ele disse assim, cara, parecia que a gente tava andando numa estrada cheia de buraco, era só assim, direto, ó. Só trepidando direto a lancha. Então, assim, olha a dificuldade para você ir jogar uma partida de futsal. E eu lembro que também teve uma dificuldade muito grande na época para transmitir o jogo. Não sei se o Ramon lembra, não sei se você chegou a assistir o jogo, mas o jogo caiu umas 3 vezes a transmissão, porque a internet não ajudava. Então, assim, um local de difícil acesso. Mas tem uma equipe de futsal, tem um investimento ali. Então, assim... E que chega numa e que fase chega aguda de uma exatamente, competição grande. nas quartas de final. E que ficou ilusionada, a cidade ficou ilusionada para enfrentar o Magnus, que foi o adversário de São João na semifinal. Então, assim, o futsal brasileiro, assim, o Brasil, na verdade, é um país multicultural, né? Enfim, a gente já sabe disso tudo, mas que também proporciona esse tipo de situação. E assim, tá todo mundo muito ansioso pro brasileiro, porque a gente sabe que vai ser nessa pegada. A gente sempre tem um aperitivo do que pode ser na Taça Brasil, seja na divisão especial, ou na primeira divisão, ou na segunda divisão, né? Que sempre tem ali equipes de todo o país, e a gente vê um pouquinho disso já na Taça Brasil. Só que a gente vê isso num recorte menor, que a competição acontece em uma semana. Dessa vez não, dessa vez vai ser uma competição mais extensa, com meses de duração, e a gente espera que seja realmente assim, um negócio assim, que cative, que encante todo mundo, porque assim, a gente tem a faixa etária muito próxima, nós 3 aqui, particularmente, o Matheus também viveu um pouco isso, apesar de ser mais jovem, mas a gente viveu um futsal passando na TV aberta durante anos. Verdade. Né? Durante anos, assim, a gente viveu isso. Assim, domingo de manhã você acordava, você ligava a TV ali na principal emissora do país e estava passando futebol futsal. de areia ou futsal, né? Exatamente. E a gente perdeu isso ao longo dos anos. Infelizmente, a gente perdeu esse encantamento. Né? Então, assim, a gente espera que isso volte, porque a gente sabe que tem uma TV aberta que está tentando ali também transmitir os jogos, que é a Band, né? Com o Band Esportes, com outro canal alternativo deles, canal do grupo Band, na verdade. E aí, de repente, a gente volta a ter esse encantamento. Band Esportes que já transmite jogos do Campeonato Paulista, já é também ali uma emissora que gosta da modalidade, que sempre transmite. Transmitiu final, ou semifinal, confesso não lembrar, de Copa do Brasil que o Ceará disputou. Sim. O Band Esportes transmitiu as finais. 2022 eu lembro que a gente jogou as finais da Copa do Brasil, semifinais, a gente também, lá no Tijoca, teve a transmissão do Band Esportes. Isso, 2021, o Sport TV transmitiu a final, foi aqui. Um roubo grande, inclusive. 2022. Não, 2020 transmitiu a semifinal aqui, 2021. A final aqui. 2021. 2022 foi o Tijoca que Isso. chegou nas finais com o Band Esporte. 2021, acho que o Band Esporte não transmitiu. Acho que quem transmitiu foi só a TVN Esportes e a CBF Esportes. Isso. Acho que foi só isso. Não, a gente não teve TV aberta. Isso. A gente teve o canal fechado do Band Esporte transmitindo em 22 as finais do Jijoca contra o Pato. Mas a gente não teve em 21, não. A gente teve em 20 as finais. A final, na verdade. O jogo final aqui no nosso ginásio contra os 2 vizinhos. Foi pelo Sport TV, né? Exatamente. A gente já está aqui já
mais de meia hora de papo e passou rápido. Tem alguma pergunta para Horácio? Pode fazer. Pronto. Não, porque eu ia começar a jogar agora preparação. A gente vai. A gente já falou muito sobre futsal, muito sobre o Ramon. Espero que o papo esteja agradável para ele. E agora a gente vai começar a falar sobre, Eu tenho só sobre a preparação. tenho só uma Sempre. indagação. Você manda aqui. Que é isso? Eu não sou aquele rapaz ali, não. Eu não, dou moral pra você. Você diz isso, eu até penso que é verdade. Eu conversava hoje pela manhã com o Dimitri. Ele que é treinador de basquete, até irmão do Danilo Queiroz, inclusive. Sim. Estava lá na equipe do tabuleiro e ele falava muito sobre essa questão, essa dificuldade que hoje o interior tem, que é de estrutura. Normalmente contacta um cara lá do sul e tal, e o camarada vai conversar com outras pessoas que já passaram. Ah, cara, a estrutura é precária e tal. E eu acredito que o Ceará, o Jijoca e tal, tem esse diferencial que é essa questão de estrutura, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Com certeza, acho que a gente hoje essa semana passada eu estava conversando com um colega aqui na arquibancada, que estava trazendo o filho dele para treinar aqui na fábrica de craques, e ele falando que lembra quando isso aqui era só mato aqui, onde hoje depois passou a ser um restaurante, que eu lembro muito bem da época do restaurante. Ceará Sporting Bar. Isso. E hoje é um ginásio de uma estrutura maravilhosa. Você poder treinar dentro da própria sede do clube, você ter uma estrutura muito legal que o clube lhe proporciona hoje. Que é uma região central, né? Uma região muito fácil de acesso aqui. Então, assim, acho que com certeza, Alice, isso aí é fundamental. Você poder mostrar o Ceará, o local de treinamento é dentro do próprio clube, com as estruturas do clube. Hoje, o departamento médico está bem associado, o pessoal do campo tem ajudado bastante nesse aspecto. Então, assim, a estrutura é bem legal para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível. Pode seguir, Gabriel. Agora falando sobre competição mesmo, né? A gente tem algumas competições no ano e a primeira já vai ser agora, já começa na terça-feira, 20 horas aqui no Ginásio Vozão, Ceará e Eusébio. Ceará joga futsal e Eusébio. Esse confronto, Ceará e Eusébio, foi a final do Campeonato Cearense de 2019. 2 jogaços, assim, jogos disputadíssimos. E o Ceará acabou vencendo ali em 2019. Mas o Eusébio que tem um projeto muito sólido, uma prefeitura que apoia muito não só o futsal adulto, mas também o futsal feminino, o futsal de base, né? Tem muito esporte. Né? Tem projeto de futebol feminino também lá. Exatamente. Então, assim, a cidade de Eusébio, ela vive muito o esporte também, assim como o Jijoca vive, assim como São João Livre, Russas agora voltando muito forte, Horizonte já um pouquinho mais recente, mas a gente tem esse jogo aí contra o Eusébio, e que completa 4 semanas de pré-temporada, né? Fecha exatamente nesse dia de estreia da Copa Estado. Queria saber do Ramon, como é que foi aí esse primeiro mês? A gente sabe que um mês é pouco ainda para você colocar suas ideias, apesar de ter muita gente no elenco que você trabalhou, acho que, sei lá, 80%, 90% desse elenco você já trabalhou, você conhece de alguma forma. Mas, apesar disso tudo, como é que está sendo aí a preparação da equipe e o que você espera dessa primeira fase da Copa Estado, que é um tiro curto, só 3 jogos, e o que você espera? Abreu, a gente fecha exatamente na terça-feira 4 semanas de trabalho, né? Esse estreia contra o Eusébio, a gente sabe que vai ser difícil, porque o início de competição a gente ainda vai estar em pré-temporada. A gente ainda vai entrar na Copa do Estado em pré-temporada. A gente cuidou muito de trabalhar a parte física nessas primeiras semanas. Dar um tempo para serem feitas avaliações da parte física com o professor Danilo. E um avanço assim, nesse trabalho da parte física. A gente percebe que o time está avançando nesse quesito. Algumas situações técnicas o time também está conseguindo avançar. E a parte tática ela requer um pouco mais de tempo. Até porque a gente abre mão nesse início da parte tática para dar mais tempo para a gente aprimorar a parte física e aos poucos se aprimorar na parte técnica. Então, assim, a gente vai precisar de ganhar um pouco mais de entrosamento, de ganhar um pouco mais de corpo, de começar a fazer os encaixes ideais em cada quarteto, de começar a entender quem se encaixa melhor com quem. Então, isso vai levar um pouquinho de tempo, mas eu tenho dito para os meninos que esse jogo de terça-feira é muito importante para a gente, porque é uma competição, como você falou, tiro curto, são apenas 3 jogos, e na terça-feira a gente espera entregar muito, para que caso falte algo ainda na qualidade técnica e tática, a gente possa entregar e devolver através da disposição, da vontade, para que nesse início, mesmo ainda não entrosado, a gente possa conseguir ir vencendo, e aí isso vai nos dando mais confiança para a gente ter mais um tempinho para trabalhar e ir aprimorando o que precisa ser aprimorado. A gente teve, né, um papo de 10 dias para cá, 2 amistosos, né?
que por mais que não tenha o mesmo nível de competitividade, que não tenha o anímico de um jogo valendo, te oferece muita coisa que um treino não oferece. Fala um pouquinho sobre esses amistosos e a importância que eles têm, pensando nisso aí que você falou, de entender um pouquinho mais sobre o elenco, entender sobre os atletas e tudo mais, para que eles possam daqui a pouquinho estar no ápice do jogo coletivo, individual, entrosamento e tudo mais. A gente fez dois amistosos, inclusive eu fiz o primeiro amistoso contra a equipe sub-20, a equipe sub-20 do Sumov, e eu gosto muito de fazer esses testes, às vezes, no início de trabalho com a equipe sub-20, porque a gente sabe o quanto uma equipe sub-20 ela impõe na parte física. Os meninos correm muito, correm bastante. Então, assim, a minha ideia, justamente no primeiro amistoso, era observar o quanto a gente tinha evoluído nas primeiras 2 semanas e meia ali, no aspecto físico. Então, assim, a equipe do Sumov, ela gerou o que eu esperava aqui. Os sub-20 dos meninos geraram muita intensidade, muita correria. Então, isso foi bom pra gente observar. Já ontem a gente fez um amistoso contra a equipe adulta, uma equipe acostumada a jogar competições, jogar intermunicipal, jogar competições de ligas. Então, assim, já foi uma experiência diferente, onde a gente queria ver mais o início do trabalho da parte tática, queria ver mais como a equipe estava se comportando. E as 2 avaliações foram bem positivas, para a gente ver onde é que a gente precisa melhorar. A gente está com uma novidade esse ano no clube, que foi uma coisa muito positiva, que foi uma ideia do Rodrigo, do Eduardo, do Sérgio, que foi implementar no futsal a análise de desempenho. Então, a gente está com um profissional fazendo esse trabalho para que a gente possa ter muito mais respaldo para a gente analisar o que a gente precisa melhorar e também para que a gente possa analisar os adversários com um detalhe a mais, para que a gente possa estudar os adversários e se preparar melhor para as situações que virão pela frente. Então, esses amistosos foram muito positivos e a gente já está trabalhando em cima deles para que a gente possa extrair o que a gente ainda precisa evoluir e tentar até terça-feira melhorar muita coisa. A gente sabe que são só 3 dias, né? A gente deu uma folguinha hoje para o grupo, para a gente poder trabalhar no sábado e no domingo e na segunda, até chegar no jogo da terça-feira, a gente se preparar bem para esse enfrentamento que a gente vai ter contra a forte equipe do Eusébio. Ramon, você falou sobre uma pergunta do Alisson, sobre formação de novos profissionais aqui no nosso estado, e eu queria focar especificamente nas cabeças, né, da comissão técnica, que é a figura do treinador. A gente teve recém nomeado não, na verdade, recém-lembrado a ser indicado um dos melhores do mundo, melhor treinador do mundo, que foi o David Hedson, que seu amigo, que trabalhou aqui no Horizonte por muito tempo, trabalhou no Ceará, foi campeão da Copa do Brasil, enfim, passagem brilhante aqui pelo futsal nordestino, e mais precisamente aqui no Ceará. E, além, ele encabeça essa lista aí, acredito eu, e aí vem o Daniel Sena, que é seu auxiliar, vem o Manuelzinho, que assumiu lá o São João agora, mas que tinha feito um bom trabalho na equipe de Maranguape, vem o Reginaldo, que comanda o Russes, o Reginaldo, que era jogador, que era atleta, e hoje Neto Limoeiro, que foi campeão pelo São João. Além desses, que eu tem o Narjaro, que é treinador do Eusébio. Então, assim, são bons treinadores, com jovens treinadores, com ideias de jogo bem definidas, que sabem exatamente o que quer, que fazem o time jogar. Além desses caras aí que eu citei, quem mais você poderia citar? E eu queria que você falasse sobre essa nova formação de professores, de treinadores de futsal. A gente tem uma safra muito boa. Você citou aí vários nomes. Neto Limoeiro, que é um cara já experiente. Você citou aí o Naja, que está no Eusébio já há 2 temporadas. Um cara também já tinha feito uma outra temporada lá com o professor Tiago, que faleceu, e tinha sido auxiliado do professor Tiago, e o Naja assumiu lá o Eusébio. Então, assim, hoje nós temos o Mário, que está aí no Sub-20 do Sumov, um cara que já foi meu auxiliar lá em Jijoque, que tem despontado, feito bons trabalhos, logo vai estar decolando no adulto. Como você falou, tem a figura do Manelzinho, que é um cara que já esteve fora do estado, voltou e agora está assumindo São João do Jaguaribe. Então, assim, a safra de treinadores, eu tive a oportunidade de sábado passado, Abril, tá na cidade de Sobral, ministrando uma palestra para treinadores de futsal, e ver o interesse e a carência que o interior do estado tem de cursos que preparem profissionais. Às vezes é difícil o profissional ter condição de estar vindo até a capital, de estar fazendo curso em outros meios, aí, em outras cidades, e a gente poder ir lá e ver gente ali como estava lá, gente de Santana do Acaraú, Forquilha, Frecheirinhas, Itarema. Então, tinha gente de muitas regiões ali da região norte do estado, muitas cidades ali da região norte do estado. Então, assim, acho que a gente está no caminho certo. A CBFS lançou agora as licenças, desde o ano passado, as licenças CBFS que vão rodar o Brasil todo e vai
profissionalizar mais ainda a área de técnico de futsal. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, existem grandes profissionais. E o que eu costumo dizer sempre, a gente tem que se atualizar. O meio exige atualização. Eu tenho uma coisa comigo que todo ano eu tenho que fazer pelo menos um curso. A gente encaixa na nossa rotina de trabalho, porque a gente sabe que é corrido o dia a dia da gente, mas todo ano pelo menos um curso, tira ali uma semaninha das férias de dezembro, de janeiro ali, para fazer alguma coisa, porque a gente precisa se atualizar. Senão a gente para no tempo. O esporte, a dinâmica do esporte hoje é muito rápida, a evolução, as mudanças acontecem constantemente, e a gente precisa estar se atualizando, estar conversando, estar debatendo e procurando melhorar a cada dia. E nós, com certeza, temos grandes profissionais, como você citou o exemplo do professor David, que é um amigo, que é um cara que saiu daqui do estado e hoje concorre ao prêmio de melhor do mundo, porque se dedicou muito, trabalhou bastante e se capacitou. E acho que a gente tem que seguir esses espelhos e esses exemplos positivos. Nessa nova passagem aqui pelo Ceará, a gente sabe que o clube tem um objetivo e nessa parceria existem objetivos, mas que cada atleta, cada membro de comissão tem um objetivo pessoal, né? E eu te pergunto, qual o maior legado você espera deixar nessa sua passagem pelo Ceará? Interessante, Aço, porque eu agora no final da temporada, eu tive algumas propostas de permanecer no futsal paranaense. E até pelo acesso que a gente conseguiu, pelo trabalho, a gente pegou o time em 12º lugar, num campeonato de 16 equipes, onde só subiam 2. E a gente conseguiu o acesso, então assim, a gente conseguiu tirar o time de uma situação muito difícil, até chegar no ápice, né? Uma cidade de 5 mil habitantes, vai disputar, eles dizem lá, é a menor cidade do Paraná a disputar a Série Ouro do Campeonato Paranaense. Então assim, a gente deixou um legado muito grande, uma marca muito forte. A gente teve convites da Série Ouro do futsal paranaense, de outras equipes, de permanecer lá. E tivemos também convites de equipes que estão disputando o brasileiro. Mas alguns motivos me fizeram retornar. A proximidade de casa, a gente não pode negar. O desejo de vestir a camisa do Ceará, que é um time nosso, que a gente torce, que a gente tem esse desejo. Em parceria com o Jijoca, que é uma equipe que eu tenho uma história, que conquistei por lá. Então, assim, são vários fatores que me fizeram retornar ao estado. E eu acho que, conversando com alguns atletas ali embaixo, com a comissão, a gente sabe que aqui, em toda e qualquer competição que entrar, a torcida espera que a gente traga o melhor resultado, que é o título. Mas o que a gente espera deixar de legado esse ano é que o Ceará sofreu um pouco ano passado, né? Acho que até frisar o belíssimo trabalho que o Daniel fez ano passado, porque o Daniel, que agora está como meu auxiliar na comissão, o Daniel pegou o clube com dificuldades financeiras, não teve tanto recurso para contratar atletas, então ele fez com atletas muito jovens um trabalho muito bem feito de chegar ali em quartos de final, em semifinal em alguns casos e tal. Mas assim, a gente sabe que a torcida quer o time na final, quer o time brigando por título, então a gente espera voltar agora em 2024 a levar o Ceará Jijoca às grandes decisões. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo, levar o time a grandes decisões, para que a partir de então, com certeza, o nosso nome cresça, ganhe força, porque eu digo muito para os atletas, a gente pensar primeiro no coletivo, o individual do nosso nome vai aparecer com naturalidade. Então a gente tem que pensar em deixar um bom trabalho, um bom legado aqui no Ceará Futsal, no Ceará Joca Futsal, e isso a gente vai fazer levando a equipe às grandes decisões. É o que eu digo. Nunca irei prometer título, porque a gente não tem essa... Eu acho que a gente não pode ser leviano e sair aqui prometendo título, prometendo conquistas. Eu prometo muito trabalho. Eu acho que é isso que eu faço muito. Quem me conhece sabe, eu chego aqui no clube muito cedo, me dedico o dia todo a isso aqui, para que a gente possa dar os retornos possíveis, mas a gente espera e, com fé em Deus, levar o clube a voltar às grandes decisões. Para fazer esse legado, para deixar esse legado, na verdade, foi montada uma equipe que chama muita atenção por ser atletas, ser uma mescla de atletas experientes com atletas jovens, mas todos da casa, né? Todos são cearenses ou conhecem o futsal cearense, já atuaram no futsal cearense. Eu queria te fazer duas perguntas em uma. Na verdade, primeiro eu queria que você falasse, elencasse quem é a sua comissão técnica. Você já falou do Daniel Sena, que é seu auxiliar, mas que você falasse dos outros integrantes da comissão e explicasse pra gente por que foi montada essa equipe, como é que foi pensada essa equipe e por que a escolha por atletas que já conhecem o futsal cearense. Pronto, essa pergunta é interessante. Eu falei, inclusive, hoje pela manhã, lá na Jovem Pan, para o Caio César, justamente sobre isso, porque a nossa equipe ela foi muito pensada em conhecer os nossos campeonatos e conhecer as características do futsal do nosso estado. A gente tem atletas hoje como João César, Domar, Som, Adeirto, atletas muito experientes e que conhecem muito o nosso futsal, tendo uma bagagem de ter jogado fora do estado por muito tempo.
mas conhece muito o nosso futsal. E temos atletas jovens, né? O James, que para mim é hoje um dos melhores goleiros aqui do nosso estado. Temos atletas como o Reinaldo, o Fernando, que a gente estava jogando na Liga Nacional do Marreco, a gente conseguiu repatriá-lo, que é cearense também. Então, assim, a gente fez uma mescla com jogadores experientes e jogadores jovens para que a gente consiga extrair o máximo, até porque é uma coisa que eu acredito muito, num grupo com mescla, porque eu acho que a gente em nenhum momento pode desprezar a experiência e a gente em nenhum momento pode abrir mão do vigor da juventude. Então, acho que a gente tem que aliar essas duas coisas elas precisam caminhar juntas. Então, eu acho que a nossa ideia foi essa, de ter um elenco que conhecesse. Claro, a gente não descarta, muito pelo contrário, a gente ainda vai no mercado aí em algum momento mais apropriado, a gente tem algumas peças que a diretoria sabe, já passei, que a gente precisa ainda de algumas peças pontuais, e a gente não descarta de um jogador de fora, até porque uma hora vai fechar aqui o cenário aqui do nosso futsal, talvez a gente não vai mais encontrar alguns atletas em algumas posições com qualidade que a gente espera, mas assim, a nossa prioridade no primeiro momento foi focar nos jogadores da terra, nos jogadores que já conhecem o nosso futsal, porque a gente sabe, a gente vai jogar no interior, às vezes 11 horas da manhã, o calor, o nosso clima. Então, assim, a gente priorizou para os atletas que conhecem a dificuldade, às vezes uma quadra de dimensão menor. Então, assim, às vezes o atleta que vem de fora não está tão acostumado com essas situações e a gente optou por atletas que tenham esse conhecimento, tenham uma adaptação maior a essas situações. Sobre a comissão, a gente tem o prazer de ter o Daniel como nosso auxiliar e o Léo, né? O Léo que é professor aqui da Fábrica de Craques também, um menino muito voluntarioso. Eu tenho visto pontos muito positivos na pessoa do Léo, por querer estar sempre junto, aprendendo e tal, desenvolvendo um trabalho legal. Na preparação física, a gente tem o Danilo, né? E também temos a ajuda do Azevedo, que é um cara que dedicadíssimo também, que está se formando e que está gostando de estar junto também, isso é importante. O Danilo dispensa comentários, fisiologista, trabalhou no Horizonte, né? Trabalhou em muitos clubes. O professor Neto, que é professor da Rede Cuca, que formou-se, né, agora recente em análise de desempenho, está fazendo essa análise de desempenho no nosso clube, então muito interessante também isso. Na preparação de goleiros temos o professor Cícero junto com o professor Bruno, dois caras também muito capacitados. Então, assim, temos uma equipe muito qualificada, temos o Rafael, que é o nosso mordomo, que faz tudo aqui no dia a dia do clube. Então, temos uma equipe muito capacitada. Agora, sobre a supervisão, que essa semana assumiu, né, o Lucas na supervisão, juntamente com o Sejão, o Rodrigo e o Eduardo. Acho que a gente tem uma equipe muito forte, temos pessoas muito preparadas aí para desenvolver um bom trabalho e, se Deus quiser, a gente ter uma grande temporada. Ainda tem o Frid, né? E, sem falar do nosso fisioterapeuta, E o Frid, que é da casa, que o Frid o Frid cuida do... Eu digo que o Frid é nosso multiuso, né? Ele cuida do futsal, auxilia também no futebol feminino, é um cara que... o Frid é um cara sensacional, a gente já tá aqui cedo, cuidando dos atletas, fazendo liberação, tentando... deixar os atletas, eu costumo dizer, filho, eu não quero ninguém na tua sala, eu quero todo mundo na quadra, porque ele fala, quanto menos a gente tiver aqui, é sinal que tá todo mundo bem, tá todo mundo apto a trabalhar. E você, Abreu, eu queria também agradecer, porque eu lhe conheço antes de vir pro Ceará, com você ser um cara que gosta do futsal. E eu disse isso pra você, outro dia a gente batendo um papo ali na quadra, ali embaixo. Ter pessoas que gostem do futsal, cara, eu vou ser sempre muito grato. Você é um cara que é um cara da mídia, e é um cara que tá dentro do clube hoje, mas que a gente sabe da demanda que vocês têm, vocês todos aqui, pelo futebol de campo, e a necessidade de atendê-los, mas vocês nunca deixam de atender a gente, nunca deixam de estar aqui acompanhando o futsal, então eu agradeço a vocês três e espero que vocês continuem nos acompanhando e nos apoiando cada vez mais. Terça-feira a gente tá lá, sem dúvida. Com certeza. Se Deus quiser. Acabar o programa aqui, a gente pra lá. A gente pode até bater um papo aqui na terça antes do jogo. De repente. E aí de lá, daqui já vai... Não querendo dar corda, né? Sempre que o Daniel subiu aqui antes do jogo, ele ganhou. Olha aí, coisa boa. Então, se for por isso, a gente vai manter a tradição. Vamos manter a tradição. O time que tá ganhando não se mexe, então a gente precisa manter essa tradição aí. Estamos à disposição de vocês na hora que vocês precisarem. Professor, eu ia até fazer mais uma pergunta, porém, contudo, entretanto, todavia, da forma mais lamentável possível, o tempo já não me permite. Cobos. Mas antes, eu queria que você deixasse um recado para quem tá com a gente na Vozão TV, para quem tá com a gente na Rádio Expresso FM, torcedor do Ceará, que gosta do futsal, ou por algum motivo nem acompanhou nesse período, mas ouviu esse papo e aí daqui a pouco vai ver um jogo do Ceará contra uma outra equipe de camisa do futebol brasileiro, dessa vez no futsal, e porventura vai se interessar mais pelo esporte. Queria que você falasse um pouquinho, mandar um recado para essa pessoa e, é óbvio também, passar para ela o que pode se esperar
do time do Ceará de Joca Futsal nessa temporada 2024. A gente que tá aqui já tem uma noção. A gente que acompanha os treinamentos, mas é sempre bom ouvir de alguém que está imerso 26 horas por dia, se possível for, nesse processo. Primeiro eu queria agradecer o apoio da nossa torcida. A torcida alvinegra, ela além de fazer uma festa linda no campo, mas a torcida alvinegra ela tem uma identificação com o futsal. Eu acho que é importante dizer isso, desde o tricampeonato do Ceará lá atrás, em 2002, 2003. E a gente foi bem recebido no primeiro dia aqui, a gente já teve o apoio da torcida aqui. E eu quero desde já convocar a torcida alvinegra, ela vai ser muito importante nessa temporada. Então, venha para o ginásio a partir de terça, esteja com a gente aqui, acompanhando todos os jogos. Terça, se eu não me falhar a memória, Abreu, portões abertos, né? Sem cobrança de ingresso, não é isso? Sem cobrança de ingresso. Então, assim, vamos vir, torcedor, vamos encher aqui, conhecer nossos atletas. Aos torcedores alvinegros que ainda não conhecem tanto o futsal, venha conhecer de perto. Será muito bem recebido, estará aqui na casa do Ceará, na nossa casa, para que a gente possa fazer uma grande festa e vocês possam se familiarizar mais com a modalidade e ao mesmo tempo nos empurrar a grandes vitórias durante essa temporada, e a gente conta muito com o apoio de todos vocês. E só lembrando, né, assim, na terça-feira a gente vai ter uma apresentação dos atletas, a gente não quer dar spoiler, mas vai ser bem legal. Mas já dando, assim, a gente vai ter um momento assim que a gente nunca teve aqui no ginásio, um momento bem diferenciado, enfim, alguma coisa muito parecida com o que o Joinville faz lá nos jogos dele, lá na Arena Carl Hansen, né? Carl Hansen. Lá no centro de centro esportivo. Centro de eventos Carl Hansen, que é onde o Joinville manda seus jogos lá na cidade de Joinville. Então, e como diz o filósofo, não perda, né? Não perda, exatamente. Chegue cedo, pegue seu lugarzinho, como o Ramon falou, a torcida costuma chegar. Esse horário é um horário tradicional do futsal aqui no nosso ginásio, porque é um horário já pensado para o deslocamento de quem sai do trabalho. Tem muita gente que sai do trabalho e vem direto para cá. O ginásio Vozão tem essa particularidade, porque além de ser, como o Ramon já falou, ser um local bem central, ele tem um lance de pertencimento para o torcedor do Ceará. Então, assim, é uma coisa que o torcedor não... Tipo, o Ceará não tem um estádio para chamar de seu, mas tem um ginásio para chamar de seu. Então, eu já vivi jogos aqui que o torcedor fez de fora do ginásio um estádio e de dentro também um ginásio, por saber que por ter isso aqui como pertencimento. A gente já teve até Clássico Rei aqui na nossa quadra, com goleada, inclusive. Apesar de o pessoal tá tratando aí a volta do nosso rival como se tivesse parado em 2009, mas não é verdade, né? Nosso rival teve ativo aí em 2021, apesar do pessoal tá esquecendo um pouquinho isso aí, mas não é bem verdade, não. Talvez seja pelas pancadas que recebeu. Mas, enfim, venha para o ginásio, acompanhe essa nova formatação do Ceará, com essas novas caras, algumas caras já conhecidas, né? Mas essas novas caras defendendo o Ceará. Muito boa sorte, Ramon, muito boa sorte com a camisa do Vozão. Espero que você saiba muito bem o respeito que eu tenho por você. A gente já se conhece já bem antes de você defender o Ceará. Você sabe que eu torço por você e eu espero tudo de melhor, que você tenha toda a sorte do mundo aqui com o Vozão. Agradeço a você, agradeço a todos aqui, Matheus, Alisson. Acho que, Abreu, foi muito bom esse bate-papo. Estarei sempre à disposição de vocês e que a gente possa, com a permissão de Deus, ter um ano abençoado, vitorioso e dar muitas alegrias à nação alvinegra, à torcida também de Joca nessa nova parceria. Você voltará antes do Brasileiro e antes das finais. Amém. Se Deus quiser. Pessoal, um abraço, muito obrigado. Você que está com a gente, não está aparecendo aqui, você que está com a gente se encontra na próxima segunda-feira, mas antes, a despedida dos nossos lindos Abreu Neto e Alisson Lima. Não suportando mais a presença de vocês. Só agradecer a todo mundo que ficou, né? Que nos acompanhou na Rádio Express FM, também na Vozão TV. Obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o Ramon tenha gostado do bate-papo. A gente trouxe aqui, a gente pensou no futsal do Ceará, que é uma modalidade que a gente não só gosta, mas que a gente entende também como um ativo do clube, para levar para o nosso torcedor, que a gente espera que esteja conosco aí também, como sempre esteve agora em 2024. Então, obrigadão por todo mundo que ficou. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Valeu, hein? Um abraço. Até a próxima.